Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Yekaterinburg, na Rússia, uma das maiores cidades do país, encravada nos Montes Urais, onde o inverno chega cedo e não pede licença para ninguém. Vamos acompanhar Victoria, 37 anos, consultora sênior de materiais de construção, que descobriu que o marido havia vendido, às escondidas, as joias herdadas de família para custear a vaidade da sogra. O que Ina Petrovna não sabia é que aquela mulher discreta e incansável tinha um avô de 82 anos que entendia muito bem de estruturas e ainda melhor de como desmontá-las. Fiquem até o final, porque essa história está cheia de lições. Mas antes de começar, confirme se o sino de notificações está ativado, porque a gente não quer que você perca nada. E escreve aqui embaixo de qual cidade você nos acompanha hoje. A gente lê tudo. Então vamos lá. O ar era pesado. Tinha aquela sensação desagradável que raspa a garganta quando a poeira fina de cimento pousa nos lábios e deixa um gosto seco, calcário, sem vida. Gosto de obra. Gosto de demolição. Victoria estava parada na calçada em frente à casa da sogra, com as mãos enfiadas tão fundo nos bolsos da jaqueta que as pontas dos dedos doíam de tanto comprimir. Ela simplesmente ficava ali, parada, olhando. O som agudo e cortante de uma serra circular rasgou a rua ao meio. Esse barulho socou os ouvidos sem cerimônia, abafando com facilidade a música festiva que ainda insistia em vazar pelas caixas de som enormes instaladas lá dentro do quintal. Os vizinhos já tinham vindo para os muros. Todo o bairro de Zalesy estava de olho. Nem todos os braços erguidos estavam gesticulando. A maioria apontava para cima. Celulares. Os celulares de Zalesy haviam se levantado como girassóis na direção do sol. Ina Petrovna havia passado anos querendo que o bairro olhasse para a casa dela. Estava conseguindo, pela primeira vez na vida, de um jeito que ela não havia planejado. Gravem esses vizinhos. Eles têm papel nessa história. Um grupo de homens bronzeados pelo trabalho, de macacões cinza desbotado, trabalhava com aquela eficiência silenciosa de quem já demoliu muita coisa na vida e sabe que qualquer pressa é tempo perdido. Eles desapertavam, removiam, organizavam, sem conversa, sem atrito. Esses eram os portões de Ina Petrovna, a sogra de Victoria. Portões de ferro forjado, elaborados, pesados, do tipo que as pessoas compram não porque precisam de segurança, mas porque querem que os vizinhos olhem e sintam alguma coisa. Os vizinhos estavam olhando, de fato. Só que não da maneira que Ina havia planejado. Perto da calçada, apoiado nas duas mãos sobre uma bengala de madeira antiga, estava Piotr Stepanovich, 82 anos. Antigo mestre de obras, avô de Victoria. Ele não parecia com raiva. Os olhos eram frios e absolutamente seguros de si mesmos. 2 pedaços de pederneira. Konstantin, o marido de Victoria, corria de um lado para o outro dentro do quintal, de camisa social branca, a mesma que havia passado a ferro especialmente para o dia da festa. A camisa já estava tomando uma camada cinza de poeira. Ele gritava com os trabalhadores. Os trabalhadores continuavam trabalhando. Lá na distância, sirenes de polícia uivavam se aproximando. Victoria ficou parada ali, engolindo poeira, e sentiu uma lágrima escorrer devagar pelo rosto. Não a enxugou. Estava cansada demais. 37 anos não é a idade em que a vida deveria parecer encerrada. Mas naquele instante, ela se sentia uma mulher muito mais velha do que era. Para entender como chegaram até esse ponto, é preciso voltar exatamente 2 semanas, só 2. Para aquele domingo de manhã, que cheirava a asfalto molhado depois da chuva, e a traição que ela não soube reconhecer na hora, Yekaterinburg fica nos Montes Urais, a fronteira natural entre a Europa e a Ásia.
Cidade industrial, séria, com aquele caráter seco que as cidades soviéticas guardam até hoje nas estruturas e na postura das pessoas. O inverno não perdoa. Em outubro, os termômetros já cruzam para o lado negativo. Mas aquele domingo de setembro de 2024 ainda tinha um fio de calor sobrevivente. Às 6 da manhã, a geladeira velha na cozinha de Victoria zumbia com aquele cansaço pesado de aparelho que já trabalhou além da conta e ainda não sabe que pode parar. Ela abriu os olhos e a primeira coisa que sentiu foi a própria coluna. Uma dor surda entre as omoplatas, companheira fiel dos últimos anos. Ela desceu os pés da cama com cuidado, tentando não fazer as molas do colchão rangerem. Constantin dormia de costas para ela, com o cobertor puxado até as orelhas. Respirava fundo, devagar, com aquela serenidade de quem não tem absolutamente nenhum motivo para acordar cedo, nenhum compromisso, nenhuma urgência, nenhum peso. Fazia 7 meses que Constantin estava, segundo ele mesmo, se encontrando. Enquanto se encontrava, Victoria pagava o aluguel do apartamento e trabalhava por 2. Ela se vestiu no escuro, preparou uma xícara de chá fervente, levou 2 goles, queimou a língua e saiu para a manhã úmida e pouco acolhedora. 1 hora depois, ela já estava no meio do enorme galpão da base Stroymaster, uma das maiores distribuidoras de materiais de construção da região. Contexto importante para quem não conhece esse mundo. Uma consultora sênior de materiais de construção na Rússia não é alguém que fica atrás de um balcão indicando tinta para a parede. É uma profissional que coordena fornecedores, conhece a densidade e o comportamento de cada material, sabe como o cimento reage em temperaturas negativas de 20 graus, calcula prazos de entrega para obras de grande porte e resolve crises que custam fortunas quando a solução chega tarde. É o tipo de pessoa que engenheiros ligam quando uma fundação começa a rachar e ninguém consegue descobrir o porquê. O galpão da Stroymaster cheirava a pinho recém-serrado misturado com óleo de máquina, diesel e poeira de concreto frio. Em volta havia o barulho constante das empilhadeiras amarelas transportando paletes de tijolos e argamassa. Os carregadores se chamavam pelo galpão inteiro. Era um mundo que Victoria conhecia como a palma da própria mão. Ali, ela não era a mulher exausta de olhos apagados. Ali, ela era Victoria, consultora sênior, a pessoa para quem os outros vinham quando tudo ia errado. Homens experientes, com mãos calejadas e décadas de obra no currículo, tiravam os bonés empoeirados e diziam: "Vica, nos salva." Concretamos a base e ela começou a rachar. Que aditivo usamos? Como recuperamos o objeto? E ela sabia, ela sempre sabia. Densidades, comportamentos de material, prazos de entrega no frio extremo. Ela navegava aquele mundo com uma precisão que deixava os engenheiros mais experientes impressionados. Na base, ela se sentia necessária. Na base, ela tinha controle. Na base, ela era forte. Mas aí a jornada de 10 horas terminava. Ela saía pelos portões da Stroymaster, entrava num ônibus que chacoalhava, e a cada parada a confiança profissional evaporava. No lugar dela chegava um cansaço de chumbo que pesava nos ossos. Em casa, começava o segundo turno. Ela abria a porta, largava as sacolas pesadas de compras no corredor. Constantin geralmente estava no sofá, com o notebook no colo. "Ah, você chegou", ele dizia, sem tirar o olhar da tela. Ela ia para a cozinha. Descascava batata, cortava cebola, lavava louça, colocava a roupa dele na máquina de lavar e ouvia. Toda noite a mesma cena. Constantin vinha até a cozinha, sentava à mesa, apoiava o rosto nas mãos e começava a suspirar com aquela desolação dramática de quem está sofrendo profundamente, muito profundamente mesmo, sem nada de concreto para mostrar como prova. Notem um detalhe: ele não chegava cansado, ele chegava exausto de não fazer nada, que é um tipo de cansaço muito particular
e bastante irritante para quem passou 10 horas carregando o peso real das coisas. Vika, minha mãe, ligou, ele dizia, com voz de velório. Ela está numa situação muito difícil de novo. Você sabe como estão os preços. Os vizinhos olham para a casa dela e ficam com pena. Ela tem vergonha de convidar pessoas. Ela está se consumindo, chora todo dia. Ina Petrovna, a sogra de Victoria, vivia em permanente situação difícil. Por alguma razão da física humana que a ciência ainda não conseguiu explicar, essa situação sempre exigia simpatia imediata de todos ao redor, e de preferência, participação financeira urgente. E Victoria, parada diante do fogão mexendo a sopa, apenas acenava com a cabeça. Esse era o seu maior erro, e em algum lugar ela sabia disso. Ela nunca disse, Constantin vai trabalhar. Sua mãe é adulta. Deixa ela viver dentro das possibilidades dela, não dentro da inveja dos vizinhos. Ela tinha medo do conflito. Medo de que ele se fechasse, de que a acusasse de ser insensível, de que o casamento não aguentasse mais um desgaste. Ela carregava a ilusão sincera de que, se fosse paciente o suficiente, se sustentasse tudo nas costas com disciplina suficiente, o barco da família Savelyev sobreviveria a qualquer tempestade. Ela era a âncora que mantinha tudo no lugar. O que ela não percebia era que essa mesma âncora a estava afundando. Havia uma coisa, porém, que a mantinha de pé quando tudo mais falhava. Uma pequena caixinha de madeira escura com cantos desgastados e um trinco de latão ficava no canto da cômoda no quarto deles. Às vezes, quando Constantin já dormia e a casa afundava naquele silêncio espesso da madrugada russa, Victoria se levantava, se aproximava da cômoda e abria a tampa. Por dentro, sobre um veludo desbotado pelo tempo, havia ouro, ouro de verdade. Não eram aquelas correntes modernas e leves que arrebentam com um sopro forte. Eram peças antigas, pesadas, maciças, brincos com granadas grandes como gotas escuras coaguladas, pulseiras largas cobertas de arabescos complexos, um colar com elos grossos e incrivelmente resistentes. Essas peças não eram simplesmente joias. Eram memória física, eram história com peso. A bisavó de Victoria havia escondido aquele colar, costurado na bainha da saia, quando começou a Segunda Grande Guerra. A avó havia guardado esses brincos nos anos de fome do pós-guerra, recusando trocá-los por comida mesmo quando a família passava por privações sérias. Ela sempre dizia, enquanto tivermos nossa história, não estamos perdidas. Isso não é para vender, é para lembrar quem somos. Essas peças sobreviveram a 3 guerras. Passaram de mãe para filha, absorvendo a força das mulheres daquela família. Quando Victoria segurava as pulseiras nas mãos, o metal primeiro gelava a pele cansada, depois aquecia depressa, tornando-se quase parte do próprio corpo. Ela fechava os olhos e imaginava as mulheres que as haviam usado antes dela. Mulheres que sobreviveram à fome de verdade, à destruição de verdade, ao medo de verdade, e tinham aguentado. Você também aguenta, Vika. Você consegue. O cansaço era só cansaço. Amanhã seria outro dia. Aquelas joias eram a única prova, a única coisa tangível de que ela não quebraria. Ela não sabia que esse suporte já havia desaparecido. A mãe de Victoria, Helena Viktorovna, chegou cedo naquele domingo. Uma mulher pequena com energia suficiente para iluminar uma cidade inteira. Ela havia vindo ajudar a filha a se arrumar para o jantar. Não era qualquer saída, era o encontro anual de fornecedores e grandes construtoras da região dos Urais. O chefe de Victoria havia insistido pessoalmente na presença dela. Victoria, você é o rosto da base, ele disse, batendo no ombro dela com a palma pesada. Sem você a gente fica às cegas. Deixa o pessoal te conhecer de verdade. Victoria estava sentada diante do espelho do quarto, tentando prender o cabelo rebelde. Helena Viktorovna girava por trás dela, ajustando a gola do único vestido decente que Victoria possuía. Pronto,
completamente diferente. A mãe assentiu para o próprio reflexo. O olhar dela então deslizou para o pescoço da filha. Escuta, Vika, ela disse animada. Bota as granadas da vovó. Aqueles brincos ficam perfeitos com esse decote. E dão outro status, entende? Deixa esses seus engenheiros verem que você não é qualquer mocinha do almoxarifado. Victoria sorriu. Ela mesma não teria coragem de usá-los para um evento de trabalho. Sempre lhe pareciam formais demais para aquele contexto, mas a mãe tinha razão. Naquela noite ela precisava de uma armadura. Pode pegar. Estão na caixinha. Helena Viktorovna se aproximou da cômoda. Pelo espelho, Victoria acompanhou. Os dedos da mãe tocaram o trinco de latão, o clique da tampa abrindo, e então veio o silêncio. Esse aqui é o momento chave. Não foi um silêncio qualquer. Foi aquele silêncio que suga o oxigênio do ambiente, que pressiona os tímpanos por dentro como se o quarto inteiro tivesse afundado 10 metros abaixo do nível do mar. Helena Viktorovna ficou parada de costas, imóvel. Os ombros desceram de um jeito estranho, murchando. Mãe? Victoria chamou. A voz saiu estranhamente alta naquele vácuo. O que foi? O trinco travou? A mãe se virou devagar. Segurava a caixinha aberta com as duas mãos. O rosto estava pálido como papel de parede. Vika, a voz dela tremeu, quebrou no meio. Filha, onde estão suas joias? Victoria franziu a testa, sem entender. Ela própria as havia colocado ali na semana passada, quando limpou o pó da cômoda. Ela se levantou da cadeira e se aproximou. Olhou para dentro da caixinha. A respiração parou no meio do caminho. O veludo desbotado guardava as marcas perfeitas das peças, a impressão funda dos brincos pesados, o contorno exato das pulseiras largas, o negativo preciso do colar de elos grossos. O veludo havia guardado a forma do ouro por décadas, como uma moldura que lembra o quadro mesmo depois de roubado. Mas o ouro não estava lá. É a memória da nossa família, sussurrou Helena Viktorovna, sem tirar os olhos da caixinha vazia. As mãos dela tremiam visivelmente. O coração de Victoria bateu tão forte que as têmporas latejaram. Ela arrancou a caixinha das mãos da mãe. Esperou um segundo, respirando. Talvez eu tenha guardado em outro lugar. Não, impossível. Eu mesma as coloquei aqui. Ela foi até a cômoda. Abriu uma gaveta. Depois outra. Depois outra. As mãos sacudiam. Ela despejou roupas no chão, contas antigas, cachecóis, nada. Ela caiu de joelhos, varrendo com as mãos por baixo da cômoda, recolhendo só poeira. Não. As fechaduras estavam intactas. Nada mais havia sumido. O notebook de Constantin estava no lugar certo. A televisão estava no lugar certo. Na cabeça dela girava um redemoinho. Alguém de dentro. Alguém que sabia onde ficava. Quem entra no nosso quarto? E então a fechadura da porta de entrada clicou. Constantin. Ele entrou assobiando, deixou a jaqueta no cabideiro. Apareceu na porta do quarto e olhou para a desordem. A cômoda aberta, as gavetas despejadas no chão, Victoria de joelhos rodeada de roupas espalhadas, Helena Viktorovna sentada na beira da cama, pálida como lençol. As sobrancelhas dele subiram alguns milímetros, mas os olhos. Prestem atenção nos olhos. Nos olhos de Constantin não havia surpresa, não havia susto genuíno. Havia o olhar de alguém que já sabia exatamente o que iria encontrar ao abrir aquela porta e estava calculando internamente a melhor forma de apresentar a situação. Uma diferença pequena de detectar numa fração de segundo, mas enorme em tudo que revela sobre o que está por trás. Ele olhou para a caixinha vazia nas mãos de Victoria, depois para o rosto devastado dela. E então, sabe o que ele fez? Ele suspirou. Um suspiro pesado, martirizado, com aquela fadiga cósmica de quem foi incomodado por algo que considera pequeno demais para merecer energia. Era o mesmo suspiro exato com que ele recebia os pedidos dela para tirar o lixo ou pagar as contas do mês. Fiquem tranquilas, disse ele, puxando devagar o cachecol fino do pescoço.
A voz era tão calma, tão banal, que Victoria ficou paralisada por um segundo completo. Isso não é descuido. É escolha. Constantin. A voz dela saiu como farfalhar de papel seco. Onde estão as joias da vovó? Uno. Constantin. Ele entrou no quarto, pendurou o cachecol no encosto de uma cadeira e olhou para ela com aquela impaciência condescendente de adulto que está lidando com uma criança que faz perguntas óbvias demais. Eu ia te contar, Vika, começou ele, metendo as mãos nos bolsos da calça. Só não queria estragar seu esquema antes da confraternização. As palavras caíam na sala como pedras pesadas num poço fundo. O que significa ia contar? Ecoou Helena Viktorovna da cama. A voz dela tremeu de lado a lado. Constantin franziu o rosto como se sentisse uma pontada de dente. A minha mãe precisava quitar umas dívidas, disse ele, com o mesmo tom com que alguém comenta a previsão do tempo de amanhã. A situação estava crítica. Os cobradores já estavam ligando. Então eu vendi as joias da Vika. No fim das contas, era só metal, um pedaço de metal amarelo velho. Mas ali tem um ser humano, minha mãe. Ela precisava de ajuda. A gente é família. Família se ajuda. O quarto girou. Victoria se agarrou à borda da cômoda para não cair. Ela o olhou. O homem com quem havia dividido a cama, os planos, a vida. O homem para quem ela trabalhava 10 horas por dia num galpão frio. O homem que acabara de esvaziar friamente, pelas costas dela, a única coisa que ainda a mantinha de pé. E que agora estava ali diante dela, cheirando a um perfume caro, denso, madeiroso, intenso, um cheiro absolutamente incompatível com o salário de quem está se encontrando há 7 meses sem produzir nada de concreto. Esse perfume, caro, denso, pesado demais para aquela manhã, aplicado naquela manhã enquanto ele destruía o que era dela. Às vezes um cheiro diz tudo que as palavras evitam. Victoria virou nos próprios calcanhares, agarrou a manga da camisa social dele e o arrastou para a cozinha. Ele tentou se soltar, murmurando alguma coisa, mas naquele momento, dentro dela havia acordado uma força que ela mesma desconhecia. Na cozinha, o café estava queimando no fogão. O cheiro, acre de grãos torrados além do ponto, invadia as narinas, cortante, sufocante. Ela nem olhou para o fogão. Que dívidas, Constantin! A voz dela era baixa, quase masculina. Ela se inclinava sobre a mesa como uma viga de aço. Que cobradores! De que ela devia? Ele se sentou num banco, cruzou os braços, assumiu a pose do adolescente ofendido que foi chamado à sala da diretora por algo que considera injusto, e aqui ele cometeu um erro que revela muito. Ele não disse que havia pensado muito no assunto. Não disse que estava arrependido. Ele começou com: eu te falei isso centenas de vezes. Eu te falei centenas de vezes que minha mãe tinha problemas sérios. As dívidas foram acumulando. Ela precisava. De que ela devia? Victoria bateu a palma aberta na mesa. As xícaras na escorredor tilintaram. Me responde. Por que ela estava com cobradores na porta? Helena Viktorovna havia seguido devagar até a porta da cozinha e parava ali, comprimindo os óculos entre os dedos que tremiam tanto que as hastes batiam uma na outra com um tilintar minúsculo. Constantin suspirou de novo, rolou os olhos e, finalmente, olhou para Victoria. Por causa da reforma, resmungou, como quem diz uma obviedade que não deveria precisar de explicação. Ela precisava terminar a reforma. Os prestadores estavam cobrando. Ela ia perder o prazo. Reforma. Helena Viktorovna soltou um ar de descrença, comprimindo os óculos contra o peito. Que reforma, Constantin? Uma reforma normal. Ele de repente saltou do banco, irritação misturada com histeria contida. Ela viveu a vida inteira naquela casa velha. Os vizinhos riam dela pelas costas. Ela precisava fazer uma varanda no estilo europeu e um portão de ferro forjado de design, para não ter vergonha de convidar pessoas. Victoria ficou parada. O sangue estava abandonando o rosto.
Uma varanda europeia. Ela repetiu, em voz baixa, sentindo o mundo ficar branco nas bordas. E um portão de design. Você vendeu o ouro que a minha avó escondeu dos nazistas para a sua mãe colocar um portão novo. Nesse momento, ela cometeu o que ela mesma definiria depois como seu primeiro grande erro do dia. Perdeu o controle. A raiva, aquela raiva cega e escaldante, inundou o raciocínio e ela parou de pensar como a estrategista da base Stroymaster. Ela passou a ser apenas uma mulher com a vida destroçada e a cabeça em chamas. Família? Ela gritou, a voz saindo rasgada. Você me roubou. Você é um ladrão. Vou ligar para a polícia agora mesmo. Vou processar você e sua mãe. Vou destruir aquele portão europeu pelos tribunais. Ela pegou o telefone na mesa, as mãos sacudindo ao tentar desbloquear a tela, e então Constantin riu. Era o riso tranquilo, quase entediado, de alguém que sabe exatamente que não está em perigo. Ele a olhou de cima, como quem observa uma criança fazer birra no corredor do supermercado, e sacudiu a cabeça com um sorriso de superioridade que normalmente leva uma pessoa boa ao limite. Com que dinheiro você entra na justiça, Vika? Com um salário de balconista? Sou consultora sênior. Dá no mesmo. Ele fez um gesto com a mão, afastando um problema inexistente. E o que você vai processar? Um presente? Ele a encarou com aquela calma de quem preparou esse argumento antes. E aqui está o detalhe mais revelador de toda a cena. Ele não estava respondendo no impulso. Estava recitando. Lembra no ano passado, quando a gente brigou por dinheiro para o carro? Você gritou, pega esse ouro se precisar tanto assim. Eu peguei. Interpretei como presente para a família num momento difícil. Prove o contrário. Não existe documento, não existe nota fiscal. Estamos casados, é patrimônio conjunto. Dispus em benefício da família. Não faz histeria, Vika. Não te cai bem. Victoria ficou imóvel com o telefone na mão. Aqui vale uma pausa rápida sobre como funciona a lei russa nesse tipo de situação. Na Rússia, assim como no Brasil, bens adquiridos durante o casamento são considerados patrimônio comum do casal. No Brasil, chamamos isso de regime de comunhão parcial de bens, que é o padrão quando o casal não faz pacto antenupcial específico. Na Rússia, o princípio é muito parecido. E joias, sem registro formal de doação, sem escritura, sem contrato de herança documentado, tendem a ser tratadas como bem conjugal em disputas internas. Na prática, a polícia costuma classificar esse tipo de caso como conflito familiar, pelo menos numa primeira abordagem, antes de qualquer investigação mais funda. Naquele momento, sem documentos e com Constantin usando o argumento do presente, Victoria estava em posição frágil. Helena Viktorovna soltou um soluço baixo na porta. Ela silenciosamente retirou os óculos, fechou a mão em volta deles. Ficou parada por um segundo. Depois, sem dizer uma palavra para Victoria ou para Constantin, tirou o celular do bolso do casaco e discou um número. Ela falou baixo, rápido, virada para a parede do corredor. Victoria só ouviu 2 frases antes de a voz da mãe sumir completamente. Pai, preciso te contar uma coisa. A fechadura clicou. Helena foi embora. Ela foi. E 1 hora depois, a campainha tocou. Era Ina Petrovna. A sogra de Victoria entrou carregando diante de si um bolo enorme dentro de uma caixa transparente amarrada com fita dourada. Perfume caro preenchia o pequeno espaço da cozinha de Victoria, o mesmo perfume que agora também era o perfume do filho dela. E ela não parecia culpada nem um pouco. Irradiava aquele contentamento particular de quem acabou de vencer e está se preparando para exibir o troféu. Ela colocou o bolo na mesa, ao lado da poça de café queimado, franzindo o nariz discretamente ao ver a bagunça. Cá entre nós. Aparecer com bolo numa casa que você acabou de saquear é um nível de audácia que merece registro nos anais da humanidade. Victoria, querida. A voz dela era doce como caramelo e igualmente pegajosa. Constantin me disse que você ficou um pouquinho aborrecida.
Ora, são minhocas da vida. Vim convidar vocês para uma festa. Ela sorriu para o próprio reflexo no vidro da cozinha, ajustando um fio de cabelo com o dedo indicador. No dia 15, uma recepção para comemorar o fim da reforma. Vou reunir todo mundo. Todo o bairro vai estar lá. Até seu chefe da base confirmou presença. Ela se inclinou levemente para a frente, apoiando os dedos impecavelmente manicurados na bancada. Os olhos dela, frios e calculistas, cravaram em Victoria com uma precisão que não tinha nada de casual. Sabe, Vika, disse ela em voz baixa, quase íntima, como quem conta um segredo entre amigas. Eu esperei tanto tempo por isso. Finalmente, tenho uma casa digna do nosso nome. Uma casa em que não tenho vergonha de receber pessoas de respeito. Ela endireitou o corpo, ajeitou o paletó caro. E eu quero que você esteja lá, para ver aonde foram os investimentos da nossa família. Ela então lançou um sorriso para Constantin, que estava parado na porta da cozinha, como um cachorro que apanhou e ainda não sabe se pode voltar para o cantinho, e saiu. A fita dourada da caixa de bolo brilhava sob a luz amarelada da lâmpada da cozinha. O dia 15, 2 semanas. Aquela data pairou sobre Victoria como lâmina suspensa. Ela sabia como aquilo funcionava. Tinha visto esse mecanismo em ação dezenas de vezes. Assim que Ina Petrovna cortasse a fita imaginária da inauguração, assim que os convidados levantassem as taças na nova varanda europeia, assim que o chefe de Victoria elogiasse o bom gosto da anfitriã, estaria tudo acabado para sempre. Na visão de todo o bairro de Zalesy, a mentira de Ina viraria verdade oficial. Ela se tornaria a mulher bem-sucedida que ergueu a própria casa. E Victoria, se abrisse a boca depois disso, seria a nora ressentida que tentava estragar a festa da sogra por pura amargura. O ouro havia sumido fisicamente. E em breve, a própria memória de que ele existia também sumiria, enterrada sob camadas de sorrisos sociais e fotografias de celebração. Ela empurrou a caixa de bolo para fora da mesa. A caixa caiu no chão com um estalo. A massa explodiu pelo linóleo. O creme manchou a perna da cadeira. Constantin, parado no corredor, olhou para aquele caos e sussurrou. Você enlouqueceu? Victoria não respondeu. Ela pegou um pano, ajoelhou no chão e começou a limpar. Silenciosamente, mecanicamente. Os nós dos dedos esbranquiçaram. Ela esfregou o chão até que ele rangeu, até que todas as marcas de Ina Petrovna sumissem do linóleo da cozinha. Sabendo que apagá-la da própria vida seria incomparavelmente mais difícil. Nos dias seguintes, Constantin se transformou em fantasma. A casa virou pousada. Ele saía cedo, voltava tarde da noite cheirando a tinta fresca e verniz. Estou na casa da minha mãe, dizia ao telefone quando ela ligava, ajudando no acabamento. Tem muita coisa pequena ainda. Rodapés, luminárias. Não me espera acordada. Ele vivia uma vida dupla. Numa era o filho dedicado, construindo com as próprias mãos o palácio da mãe. Na outra, evitava os olhos de Victoria ao cruzar o quarto. Eles dormiam na mesma cama, separados por um deserto de gelo. Ela se virava para a parede, ouvia a respiração dele e sentia o próprio mundo encolher até o tamanho de um único cômodo frio. No trabalho, tudo desandou. A concentração de Victoria, seu orgulho profissional, sua âncora, se desfez em pedaços. Ela confundia notas fiscais, despachou cimento para obras erradas. Certa vez ficou 30 minutos parada diante de uma prateleira, incapaz de lembrar a diferença entre 2 tipos de bucha que conhecia de olhos fechados há anos. Vika, você está dormindo em pé? O mestre de obras de um grande canteiro sacudiu um orçamento errado na frente do rosto dela. Me mandou gesso comum em vez de resistente à umidade. Tenho tubulação vazando. Você sabe o que isso me custa? Ela pedia desculpa, refazia os documentos, ficava vermelha. E na cabeça martelava uma única data. 15. 15. 15.
Faltavam 6 dias quando a porta da sala de expediente da Stroymaster rangeu durante o intervalo do almoço. Victoria havia se sentado lá com a cabeça entre as mãos, num galpão vazio que cheirava a lã de vidro e sintético. Ela não esperava ninguém. Mas quem apareceu na porta era a última pessoa que ela esperaria ver ali. Ariadna. Ela estava de pé no vão da porta, se equilibrando de um pé para o outro, com uma pasta de papelão encorpada apertada contra o peito. Ariadna era a irmã mais nova de Ina Petrovna, uma mulher que havia passado a vida inteira na sombra da irmã mais velha, brilhante, barulhenta e sugadora de atenção. Ariadna era o oposto completo. Discreta, quase invisível, sempre com blusas largas e sem graça, contadora numa empresa pequena. Na família, ela era carinhosamente chamada de Ratinha Cinza. E por trás das portas de Arisha, a disponível, sempre disponível, para ajudar com documentos, para capinar a horta, para ficar com o filho pequeno quando precisassem. Ela nunca discutia. Ela apenas acenava e fazia. Victoria se levantou devagar. Tia Ariadna. A voz saiu desconcertada. O que a senhora faz aqui? Aconteceu algo com Constantin? Ariadna sacudiu a cabeça, abraçando a pasta. O rosto estava pálido. As olheiras indicavam noites sem sono. Ela parecia alguém que tomou uma decisão muito grande e está carregando o peso dela sozinha há dias. Posso entrar, Vika? Perguntou ela, muito baixo, olhando por cima do ombro para o corredor vazio do galpão. Victoria assentiu. Ariadna entrou, se sentou na beira de um banco instável, colocou a pasta na mesa coberta de notas fiscais e ficou um longo momento olhando para as próprias mãos. Dedos secos, com pequenas rugas, unhas cortadas rentes. Mãos de quem trabalha muito e há muito tempo com papel. Eu sei das joias, disse ela finalmente. As palavras soaram como um tiro num galpão silencioso. Victoria gelou. Ina te contou. Ela não se gabou. Ariadna ergueu os olhos. Neles não havia nada da submissão costumeira de décadas. Havia um cansaço afiado, espinhoso, velho. Ela se queixou. Queixou que você fez uma cena por causa de umas bugigangas velhas enquanto ela, a coitada, se mata para salvar a honra da família. Victoria fechou o rosto nas mãos. Era demais para processar. Tia Ariadna, por favor. Ela engoliu o nó na garganta. Se a senhora veio me convencer a perdoar, ou dizer que Constantin fez certo porque família é família, eu não vou aguentar ouvir. Pode ir. Sério. Não tenho forças. Não vim para isso. A voz de Ariadna endureceu de repente, quase metálica. Ela deslizou a pasta pela mesa na direção de Victoria, devagar, com aquele gesto deliberado de quem entregou um peso que carregava há muito. Ela não pagou o piso italiano, Vika. Victoria baixou as mãos e fitou a tia. O quê? O piso de cerâmica italiana do pátio. Ela tomou em consignação, com prazo para pagamento. Assinou uma carta de garantia, prometendo quitar a dívida após receber uma herança de parentes. Herança essa que não existe. Aqui tem um detalhe, que quem é do Brasil talvez não saiba. Na Rússia, o mercado de materiais de alto padrão para a construção civil funciona de um jeito bem particular. Fornecedores premium frequentemente estendem crédito informal a clientes individuais com base em garantias pessoais, especialmente quando querem alcançar clientela de alto nível. É um sistema de reputação, não de score de crédito formal. No Brasil, uma instituição financeira puxa o histórico, analisa a renda, emite um limite. Lá, o fornecedor pergunta quem é essa pessoa, o que ela tem, quem a conhece. Era exatamente essa brecha que Ina Petrovna havia explorado. Apresentou-se como herdeira de patrimônio valioso num mercado que confia em nomes, não em documentos. Ariadna abriu a pasta. Dentro havia dezenas de cópias, faturas, cartas-garantia, orçamentos, recibos com datas. Eu faço a contabilidade pessoal dela há 15 anos.
Conheço cada centavo que passa pela mão dessa mulher. A voz dela tremeu brevemente e se firmou. Mas essa reforma a enlouqueceu. Ela queria superar todo mundo ao redor. O ouro foi para os primeiros sinais, para dar entrada no portão e na varanda. Não chegou nem perto do total. Ela deve para o fornecedor de cerâmica, para a empresa que instalou a varanda, para a equipe de pintura, para a empresa de paisagismo. Victoria olhou para os documentos como se fossem seres vivos. Por que está me dando isso? Ela ergueu os olhos para Ariadna. A tia se recostou no banco, respirando pesado. Porque eu cansei, Vika. Cansei de ser o instrumento que cobre os rastros dela. A vida inteira ela pegou o melhor de tudo. A vida inteira eu fui o utensílio conveniente. Arisha, faz isso. Arisha, me ajuda com aquilo. Arisha, você não vai a lugar nenhum hoje de qualquer jeito. Ela pausou. A garganta subiu e desceu. Na semana passada me faltou dinheiro para um remédio. Pedi emprestado a ela. Uma quantia pequena. Ela olhou para mim, de pé no meio do piso italiano novo, e disse: Arisha, você está vendo como eu me esforcei. Tenho a recepção chegando. As pessoas vão vir. Preciso estar à altura. Seus comprimidos podem esperar. O silêncio que se seguiu no galpão era tão denso que dava para ouvir as ventoinhas do sistema de ventilação lá no alto. Não vou deixar ela fazer com você o que fez comigo. Ariadna empurrou a pasta inteira para a frente de Victoria. Aqui está tudo. Todas as faturas não pagas, todas as cartas garantia, todos os fornecedores credores. É um castelo de cartas, Vika. Fica de pé apenas porque ninguém conhece a verdade inteira. Victoria olhou para a pasta. Ela não via uma pilha de papel. Ela via uma cadeia de suprimentos com calotes espalhados de ponta a ponta. Era o mundo dela. Era exatamente o mundo dela. O medo que a havia paralisado nas últimas semanas começou a recuar. No lugar dele chegava algo diferente. Uma clareza fria, calculada, da mesma qualidade da que ela usava todos os dias para resolver crises de obra. Ina Petrovna não era uma rainha onipotente. Era uma golpista endividada que havia construído um palácio de papel. Tia Ariadna. Victoria cobriu a mão seca dela com a própria palma. Obrigada. Ariadna se levantou, foi até a porta e parou no vão. Destrói isso tudo, Vika, disse ela. Baixo, mas com uma força que prendeu a respiração. Destrói tudo. A porta fechou. Victoria ficou sozinha com a pasta. Pela primeira vez em semanas, ela sabia exatamente por onde começar. Ela abriu a pasta e retirou o primeiro documento. O olhar percorreu os números, as datas, os nomes das empresas. Ela os conhecia. Eram o mundo dela. Ela pegou o telefone de trabalho. Os dedos não tremiam mais. Para quem não conhece a Rússia por dentro, as casas de penhor, os lombards, são uma instituição muito enraizada na vida cotidiana russa. Não são apenas lugares para quem está desesperado. São parte do fluxo financeiro informal de muita gente. Elas compram e empenham. Têm prazos de resgate com regras claras. Quem não resgata dentro do prazo, perde o bem definitivamente. Diferente do Brasil, onde o penhor civil é dominado pela Caixa Econômica Federal com regras mais padronizadas, na Rússia o mercado é muito mais pulverizado e os donos desses estabelecimentos têm muito mais liberdade de negociação. O que significa que relacionamentos pessoais valem muito nesses acordos. E Victoria tinha relacionamentos. No bairro de Zalesye e cidades vizinhas, não havia muitos lugares onde alguém pudesse vender ouro antigo sem muitas perguntas. Casas de penhor, joalheiros particulares, compradores de metal precioso, e a maioria dos donos era cliente da Stroymaster. Todos estavam construindo alguma coisa. Todos já tinham pedido um favor para Victoria em algum momento. Ela começou a ligar. Falava com cada um do mesmo jeito. Calma, direta, como quem resolve uma questão de trabalho de rotina. Oi, aqui é Victoria da Stroymaster.
Olha, meu marido, por tolice, empenhou alguns itens de família. Ouro pesado, brincos com granadas. Apareceu algo assim por lá na semana passada? Não? Entendido. Mas se aparecer alguma coisa parecida, me avisa. Obrigada. 15 ligações. 15 respostas negativas. 15 vezes o coração descendo mais um degrau. Mas os dedos continuavam discando. Na 16ª, atendeu Arkady Borisovich, dono de um lombarde sólido chamado Soberano, localizado em outra cidade, a 3 horas de Yekaterinburg. 6 meses antes, Victoria havia conseguido para ele um desconto generoso numa compra em atacado de telhas metálicas para a cobertura de sua casa de campo. Ele lhe devia um favor de peso. Vika, querida, que bom ouvir você. O que houve? Ela respirou fundo, cheirando a lã de vidro. Arkady Borisovich, é assunto pessoal. Peças de família sumiram de mim. Ouro antigo, trabalho pesado. Brincos grandes com granadas, pulseiras largas, entalhado complexo. Homem alto. Loiro. Apareceu por aí com isso na semana passada? A pausa que se seguiu foi longa e espessa. Ela ouvia a respiração dele. Apareceu, disse ele finalmente em voz baixa. Há uma semana. Pediu um preço baixo. Aceitei. As pernas de Victoria cederam. Ela desceu até o banco, os nós dos dedos brancos em volta do telefone. Você fundiu? A voz dela caiu para um sussurro. Arkady Borisovich me diz que não. Não, Vika. Não fundiu. Havia algo de culpado na voz. Não tive coragem. O trabalho era bom demais. Estão no cofre. Pela primeira vez em semanas, Victoria sentiu algo quente se abrir dentro do peito. As joias estavam intactas. Não haviam virado lingote anônimo. Estavam esperando por ela num cofre, a 3 horas de distância. Mas Vika, escuta. A voz de Arkady Borisovich ficou séria. Não posso segurar para sempre. É negócio. Tenho um colecionador interessado nessas peças. Ele liga amanhã cedo. Se vier com uma oferta boa, eu não tenho como recusar. Quanto ele pagou por elas? Ela saltou do banco. Ele disse o valor. Era alto, mas real. Era o valor da reserva de emergência deles, a poupança guardada para as férias, mais uma quantia que ela poderia pedir emprestado à mãe. Era possível. Era alcançável. Eu resgato. Arkady Borisovich. Quantos dias tenho? 5 dias, Vika. Depois disso, negócio é negócio. Você sabe como funciona. Eu sei. Obrigada. Obrigada de verdade. Ela desligou. As mãos tremiam, mas era adrenalina, não medo. Havia um prazo, havia um preço, havia uma chance concreta de recuperar o que era dela. Naquela noite, ela esperou Constantin em casa. Não arrumou a sala, não fez jantar. Sentou no sofá, olhando para a porta, com a calma específica de quem resolveu algo dentro de si mesma. Ele chegou tarde, cheirando a tinta fresca e ao conforto alheio. Tirou a jaqueta, jogou no puff do corredor, virou para a cozinha sem olhar para ela. Constantin, senta. Ele parou. Os ombros enrijeceram. Ele se virou com aquela expressão de quem está se preparando para mais uma briga que considera injusta. O que foi agora, Vika? Estou esgotado. Minha mãe pediu para terminar os rodapés ainda hoje. Senta, ela repetiu. Calma, sem histeria, sem choro, sem acusação no tom. Ele foi até a poltrona em frente a ela e se sentou na beira, braços cruzados, postura toda fechada, pronto para se defender de qualquer coisa que viesse. Victoria o olhou. O rosto cansado, os traços que ela um dia havia amado, o homem que havia demolido a base da própria vida por não conseguir dizer não à mãe. Eu achei as joias. Ele estremeceu como se levasse um choque elétrico. Os olhos se arregalaram. As mãos caíram no colo. Onde? Ele exalou. No Soberano, com Arkady Borisovich. Há 3 cidades daqui. Ela se inclinou levemente para a frente, sem tirar os olhos dos olhos dele. Estão intactas, Constantin. Ele não fundiu. E eu sei por quanto você as vendeu. Ele desviou o olhar.
O rosto foi ficando vermelho em manchas irregulares. Vika, eu... Ele tentou falar. As palavras travaram na garganta. Me escuta com atenção. Ela cortou, sem elevar o tom nem um grau sequer. Temos 5 dias. Depois disso, ele vende para um colecionador e acabou. O preço de resgate é esse. Ela nomeou o valor. Temos o dinheiro das férias. Cobre metade. A outra metade emprestamos. Eu estou disposta a fazer isso. Pausa. Estou disposta a esquecer esse pesadelo inteiro. A fazer de conta que isso nunca aconteceu. Podemos ir lá juntos amanhã cedo. Você pega as joias com as suas próprias mãos e as devolve para a caixinha. Ela pausou de novo, e quando falou de novo, a voz tinha uma camada extra de peso. Esse é o seu chance, Constantin. O nosso chance. Seja o homem com quem eu me casei. Ela estendeu a mão e cobriu os dedos frios e úmidos dele com a própria palma. Ele a olhou por um longo tempo. Havia medo genuíno nos olhos. Havia a agonia de alguém que sabe que não é o homem que a situação exige, mas entende, naquele momento, o tamanho real do que fez. No apartamento, o silêncio era tão absoluto que o relógio na cozinha soava como marteladas. Então, ele acenou com a cabeça. Devagar. Certo, sussurrou ele, baixando os olhos. Certo, Vika. Amanhã de manhã a gente vai juntos. Ela soltou o ar. Um peso enorme que havia comprimido o peito dela por semanas evaporou de uma vez. Ela sentiu as lágrimas virem e não as conteve. Eram lágrimas de alívio puro. Ela acreditou nele. Acreditou de verdade. Se ela soubesse, naquele momento, o que aquele papel amassado no bolso de Constantin estava prestes a se tornar, talvez tivesse guardado o endereço na cabeça e não passado para ninguém. Mas a gente não costuma proteger informação de quem confia. Isso seria desconfiança. E Victoria havia dado a esse casamento tudo, inclusive a ingenuidade de acreditar que um homem que acena com a cabeça está realmente concordando. Esse foi o erro que ela ainda não sabia que estava cometendo. Victoria acordou com a porta batendo. Ela se sentou de repente na cama, jogando o cobertor para o lado. O despertador na mesinha marcava 6h22 da manhã. O lado de Constantin estava vazio. A mão dela tocou a meia do travesseiro, ainda quente. Ele tinha saído há poucos minutos. O coração deu um salto de alegria involuntário. Ele foi. Ele não esperou nem o café. Ele simplesmente saiu para ir buscar as joias antes que ela acordasse, para colocá-las de volta na caixinha antes do café da manhã, para se apresentar a ela como o homem que havia feito a coisa certa, mesmo sem ser empurrado até lá. Ela ficou sentada na beira da cama por um momento, sentindo aquela leveza estranha de quem passou semanas com peso demais no peito e, de repente, o sente diminuir. Ela foi até a cozinha. Colocou água para ferver. Ficou de pé diante da janela, olhando para a rua de Zalese, ainda cinzenta e vazia naquele horário. Uma senhora levava um cachorro ao longe. Um caminhão de entrega dobrava no cruzamento. Ela sorriu para a janela. Pequeno, quase imperceptível, mas sorriu. Na mesa da cozinha, onde ela havia deixado o papel com o endereço e o telefone do soberano escrito à mão, havia apenas a caneta. O papel havia sumido. Ele havia levado o endereço. Esse foi o momento. Esse detalhe simples. Ela interpretou como prova de que ele havia ido. E foi. Mas nem toda ida tem o destino que a gente imagina. Ela tomou o chá, trocou de roupa, pegou a bolsa e saiu para o trabalho, sentindo algo que não sentia há semanas. Um fio de esperança que parecia, desta vez, com alguma possibilidade de ser real. O telefone tocou às 9h15 da manhã, quando ela estava entrando pelos portões da base Stroy Master. Na tela estava o nome de Arkady Borisovich. Ela atendeu antes do segundo toque. Arkady Borisovich, bom dia. Meu marido já chegou? Está tudo certo? Do outro lado veio uma pausa pesada, comprida, do tipo que você sente na barriga antes de ouvir o que vem depois. Vika. A voz dele era baixa, estranha. Eu não sei como te dizer isso.
Ela parou no meio da calçada da base. Uma empilhadeira passou bem ao lado dela, soltando um sopro de diesel quente. Ela não se mexeu. O que aconteceu? Não, seu marido não veio. Arkady Borisovich respirou fundo. Esta manhã, assim que abriu o estabelecimento, veio uma mulher. Madura, bem arrumada, cuidada. Disse que era mãe do seu marido, Ina Petrovna. A calçada balançou levemente sob os pés de Victoria. Ela veio resgatar as joias. A voz saiu como fio de voz. Não, Vika. Uma pausa. Ela não trouxe dinheiro. Ela trouxe uma procuração. Seu marido havia assinado uma autorização para ela representar os interesses dele em relação ao penhor. Ela chegou com os documentos em ordem, tudo dentro da lei. E daí, ela assinou o pedido de venda. Ela já sabia a resposta. A pergunta era só o protocolo de quem ainda precisa ouvir para acreditar. Ela assinou o termo de renúncia ao direito de resgate e autorizou a venda imediata. Arkady Borisovich falou devagar, como quem está entregando um laudo médico ruim. Perguntou pelo colecionador que eu havia mencionado. Negociou uma oferta ainda melhor do que a que estava na mesa. Assinou tudo, embolsou a diferença como comissão pela intermediação e foi embora. Silêncio pesado. O colecionador veio 1 hora depois. Levou as peças, Vika. Elas saíram daqui a 50 minutos. O telefone escorregou entre os dedos de Victoria. Ela conseguiu segurar, Lu por reflexo, com um esforço mecânico que não tinha nada de consciente. Eu não pude fazer nada. A voz de Arkady Borisovich tinha um arrependimento genuíno que não mudava absolutamente nada. A procuração era legítima. Ele assinou. Juridicamente, ela tinha autoridade total para agir. Sinto muito, Vika. Ela desligou. Ficou parada na calçada da Stroymaster, a bolsa pendurada no ombro, olhando para o nada. Reparem no que está acontecendo aqui. Não foi coincidência. Não foi impulsividade. Constantin havia chegado em casa, ouvido a proposta dela, acenado com a cabeça, dito que iriam juntos de manhã. E depois, naquela mesma noite, havia ido à mãe. Havia contado o endereço do Lombard. Havia assinado uma procuração. Havia entregado a Ina Petrovna não apenas o endereço das joias, mas a ferramenta legal para destruir a última chance que existia de recuperá-las. Constantin havia sido colocado entre a mulher com quem era casado e a mãe que o havia moldado daquele jeito. E havia escolhido a mãe. Escolhido, planejado e agido enquanto Victoria dormia. E Ina Petrovna, do alto da sua inteligência predatória, não havia resgateado as joias. Havia vendido a possibilidade de resgate. Havia eliminado cirurgicamente a última saída. Não queria o dinheiro das joias, porque o dinheiro ela já tinha gasto. Queria garantir que aquelas peças nunca mais voltassem para as mãos de Victoria. Queria sepultar a evidência. Esse aqui é nível avançado de maldade calculada. Guardem isso. Victoria não lembra como chegou até o apartamento. Lembra vagamente que pediu para sair mais cedo ao chefe, que ele a olhou com preocupação genuína e não fez perguntas. Lembra do ônibus, do cheiro de assentos de couro velho. Lembra de ter aberto a porta de casa. Constantin estava na cozinha, sentado à mesa, curvado sobre uma xícara de chá que estava frio há tempo. Quando ela entrou, ele não levantou a cabeça. Ela foi até a mesa, ficou de pé diante dele. Do ângulo de cima, ela via o topo da cabeça dele, os cabelos levemente despenteados. Por quê? Foi a única palavra que ela conseguiu tirar do lugar onde as palavras ficam antes de virar som. Ele estreitou os ombros como quem se prepara para receber um golpe. Depois, lentamente, levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Ele havia chorado. Talvez ainda estivesse chorando por dentro. E então, ele começou. Com um soluço primeiro, depois com aquelas palavras que saem aos pedaços de quem não tem nem a dignidade de mentir bem. Eu entrei em pânico, Vika. A voz era rouca, pequena demais para o corpo. Você falou a quantia. Eu calculei.
Ia ter que pedir emprestado para muita gente. Iam ficar sabendo. Iam fazer perguntas. E eu passei na casa da minha mãe de manhã cedo, só para conversar. Só para perguntar o que ela achava que eu deveria fazer. Ela o olhou, só para perguntar. Ela disse que era loucura, disse que a gente estava disposto a se endividar por um punhado de metal velho. Ela disse que podia negociar pessoalmente com o Lombardi, que sabia lidar com esse tipo de coisa, que ia conseguir uma oferta melhor do que a do colecionador. Que assim a gente pelo menos cobria uma parte dos débitos com o fornecedor de cerâmica, que era o jeito mais inteligente. Ele esfregou os olhos com as costas da mão. Aí ela disse que o Lombardi não ia atender ela sem uma autorização minha, porque eu é que era o titular, que precisava de um papel escrito só para falar com eles oficialmente, só para negociar, que depois ela me passava o resultado e eu decidia o que fazer. Eu assinei. Olha o que está acontecendo aqui. Ina não pediu para o filho vender as joias. Pediu que ele assinasse um papel para ela conversar. E depois usou esse papel como alavanca para destruir tudo. Ela conhecia a fraqueza do filho melhor do que qualquer pessoa. Sabia que ele não ia perguntar o que estava assinando. Sabia que a palavra só neutralizaria qualquer alarme. Isso não é um filho sendo fraco. É uma mãe que passou décadas afiando o instrumento certo para a hora certa. Eu não sabia que ela ia vender, disse Constantin, com a voz partindo pelo meio. Ela me disse que ia guardar as peças, que era só para ter poder de negociar. Eu juro que acreditei. Victoria ficou parada e olhou para esse homem. Olhou com uma atenção que não tinha mais raiva. Tinha algo mais definitivo do que raiva. Tinha clareza. E a clareza dizia o seguinte: Constantin não havia planejado nada. Não havia calculado nem mentido de propósito. Mas havia feito algo igualmente destrutivo, que foi não pensar. Havia assinado um documento legal sem perguntar o que estava assinando. Havia entregado à mãe o endereço, o contato e a autorização sem verificar o que ela ia fazer com isso. Havia escolhido a comodidade de acreditar no que ela disse em vez de proteger o que era de sua própria esposa. Inocência não é o mesmo que inofensividade. E um homem que não pensa nas consequências dos próprios atos pode fazer tanto estrago quanto um que pensa em tudo. Esse era o problema real de Constantin. Não a maldade, a ausência. A ausência de presença, de atenção, de responsabilidade pelo que acontecia em volta dele. Ele era o buraco pelo qual Ina Petrovna entrava em tudo. Enquanto ele existisse na equação daquele jeito, ela sempre teria acesso. Às vezes, o estrago mais fundo não vem de quem quis te machucar. Vem de quem simplesmente não pensou em você. Guardem essa frase, porque ela aparece com frequência na vida real. Uma pessoa não precisa querer te destruir para te destruir. Basta que ela escolha, repetidamente, o próprio conforto em vez de você. Basta que ela assine o que a mãe mandar, sem verificar o que está assinando, sem perguntar o que está entregando, sem parar um segundo para pensar nas consequências para quem dorme ao lado dela. Esse tipo de estrago é mais difícil de nomear, porque não tem um vilão com um plano. Tem apenas um homem que nunca cresceu o suficiente para ser responsável pelo espaço que ocupa. Ela se virou, foi até o corredor. Vika. Ele se levantou do banco, derramando a xícara. O chá frio escorreu pela toalha de mesa. Vika, não vai embora. A gente resolve. Minha mãe disse que devolve uma parte do dinheiro. A gente pode procurar esse colecionador. A gente pode oferecer mais. Ela parou na porta. Não se virou. Minha mãe disse. Ela ecoou, muito devagar, como quem prova o sabor de uma frase antes de cuspir. Ela abriu a porta, saiu para a escada e começou a descer. Ouviu a voz dele ainda chamando o nome dela lá de cima. Continuou descendo. As solas dos sapatos batiam no concreto frio da escadaria com um ritmo que era quase o único pensamento coerente que ela conseguia ter naquele momento. Um passo, depois outro, depois outro. Ela saiu à rua.
O ar tinha aquele cheiro de folhas molhadas e fumaça de chaminé do início do outono em Yekaterinburg, um cheiro que ela conhecia desde criança e que naquele momento lhe parecia completamente novo. As pernas a levaram para o único lugar onde a gravidade ainda fazia sentido. O velho sobrado de madeira escurecida pelo tempo ficava na periferia de Zalesye. O portãozinho de ferro rangia com aquele som exato que ela conhecia desde que tinha 6 anos. Ela entrou pelo caminho de pedra coberto de folhas amarelas de bétula, subiu os 3 degraus do alpendre e parou. Da oficina dos fundos vinha a luz amarelada de uma lâmpada velha e o cheiro misturado de óleo de máquina, madeira seca e tabaco. A porta estava entreaberta. Piotr Stepanovich estava sentado num banquinho baixo junto à bancada, limpando metodicamente as ferramentas com um pano encardido de óleo. Gabarito de carpinteiro, nível de obras, torqueses, paquímetros. Cada um sendo limpo com aquela atenção quase religiosa de quem respeita o instrumento porque sabe o que ele representa. Ela encostou a testa no caixilho frio da porta. Vovô, a voz saiu como farfalhar de capim, seco. Ela vendeu de novo. Ina Petrovna foi ao Lombard com uma procuração assinada pelo Constantin e vendeu as joias para um colecionador. Elas foram para sempre. Ela esperou. Esperava o que sempre se espera de quem amamos quando trazemos uma notícia destruidora. Reação, explosão, validação da dor através do espelho da raiva alheia. Piotr Stepanovich não reagiu desse jeito. Ele passou o pano devagar pelo comprido da lâmina de uma serrote, observando o metal ficar fosco e depois brilhar. Depois pousou a ferramenta com cuidado sobre a bancada, limpou as mãos no avental e só então se virou para ela. Os olhos dele eram quietos. Não havia ira neles. Havia aquela frieza específica de quem tem 82 anos, construiu metade de um bairro com as próprias mãos e sabe exatamente a diferença entre o que pode ser consertado e o que precisa ser demolido. Entra. Senta. Ela entrou na oficina e se abaixou sobre um caixote velho de pregos. Ele se levantou pesadamente, apoiando as mãos na bancada, e foi até a janela. Ficou olhando para o escuro do quintal, na direção das casas do bairro, na direção de onde ficava a casa de Ina Petrovna. Eu construí aquela casa, Vika, ele disse, sem se virar. Você não lembra. Era pequena demais. Quando o pai do Constantin se casou com a Ina, eu mesmo assentei tijolo por tijolo. Misturei argamassa, fiz prumo dos cantos, coloquei as vigas. Queria que fosse um ninho sólido. Queria que o alicerce durasse. Ele ficou em silêncio por um momento. Tirou do bolso um cigarro de palha, amassou-o entre os dedos sem acender. Mas em 40 anos de obra, sabe o que aprendi? Ele se virou finalmente. Construção não é o prédio. É o que está dentro. Se o miolo apodreceu, se a essência está corroída, a estrutura precisa ser demolida. Senão ela cai sozinha um dia e enterra quem está dentro. As palavras caíam na oficina com o peso de vigas. Você está chorando pelo ouro, Vika. Tá certo, é memória. Mas você não está vendo o principal. Você está tentando salvar as coisas enquanto eles desmontam tijolo por tijolo a sua dignidade. Você apaga incêndio enquanto eles constroem o próximo fogo. Quantas vezes mais você vai deixar isso acontecer antes de parar de apagar e começar a demolir? Ela baixou a cabeça, olhando para as próprias mãos. Cada palavra dele pousava no lugar exato onde doía mais, porque era exatamente verdade. Ela havia passado anos sendo o cimento que tampava as rachaduras, sendo a argamassa que segurava paredes que não tinham mais estrutura interna. Havia confundido suportar com amar, havia confundido silêncio com paz, havia confundido carregar o peso sozinha com ser forte. A caixinha estava vazia. Mas a caixinha havia sido o último símbolo de algo que havia se esvaziado muito antes. Ela enfiou a mão dentro da jaqueta e tirou a pasta de cartolina que Ariadna havia lhe dado. Havia carregado ela consigo todos esses dias como um talismã que ainda não sabia como usar.
Ela abriu sobre a bancada, por cima dos velhos desenhos técnicos, e começou a falar. A voz ganhou consistência à medida que ela avançava pelos documentos. Ela não estava mais sendo a esposa destroçada. Era Victoria Savelieva, consultora sênior, lendo uma cadeia de suprimentos com calotes encadeados. Ina Petrovna não pagou a reforma, vovô. O ouro foi só para os sinais iniciais. O piso italiano foi tomado em consignação com carta-garantia falsa. A varanda foi contratada com prazo de 30 dias, que vence no dia da festa. A empresa que fez a varanda é a Lestrade. Eu conheço o diretor pessoalmente. Trabalhamos com ela em regime de permuta. O prazo de pagamento deles vence exatamente no dia da festa. E ela não tem como pagar porque o dinheiro não existe. Ela puxou um documento e apontou para o nome da empresa. O portão de ferro forjado foi instalado por uma equipe de empreiteiros que receberam só o sinal. O restante está em aberto. Carta de compromisso de pagamento pós-evento. Piotr Stepanovich havia colocado os óculos e se inclinava sobre os papéis, percorrendo os números com o dedo nó por nó. E o piso italiano? Ele apontou para uma linha. Fornecedor de cidade vizinha. Empresa especializada em materiais de alto padrão. Eles só entregam com garantia. Ela disse que era herdeira de bens de família sendo avaliados por peritos. Usou a promessa das joias como garantia de crédito. Ela pausou. Ela mentiu para o fornecedor do mesmo jeito que mentiu para o Constantin. Inventou uma herança que não existe. Piotr Stepanovich endireitou o corpo. Tirou os óculos. Ficou olhando para a pasta por um longo tempo com aquela expressão fechada que Victoria conhecia desde criança. A expressão de quem está calculando estrutura, carga, ponto de ruptura. Então, pela primeira vez em toda aquela noite sombria, o canto da boca dele esboçou um sorriso. O sorriso específico de quem passou a vida inteira encontrando o ponto fraco em estruturas que pareciam sólidas. Piotr Stepanovich conhecia aquela sensação de cor. Ele estendeu a mão, pegou da bancada uma chave inglesa pesada, a girou na palma calosa e a sentiu com aquela satisfação específica de quem sabe que o instrumento certo faz toda a diferença. Significa que ela construiu o palácio dela em cima de nada, disse ele, com voz baixa e firme como motor de caminhão. Significa que os materiais não são dela. Significa que tem gente que pode entrar naquele quintal e reivindicar legalmente o que não foi pago. Ele olhou para Victoria. Eu não preciso de advogado para isso, Vika. Preciso da minha velha equipe. Ela ergueu os olhos. O fogo que ela havia procurado dentro de si mesma por semanas e não havia encontrado estava ali agora, pequeno ainda, mas absolutamente real. Você tem razão, vovô. A voz saiu diferente. Firme, com aquela qualidade de aço que ela usava quando precisava resolver uma crise na base. Ela quis jogar o jogo do status, quis construir uma fachada para impressionar o bairro. Ela fechou a pasta. Eu sei como fachadas são construídas. E sei exatamente como são demolidas. Piotr Stepanovich bateu a bengala no chão da oficina com um estalo seco. Então vamos trabalhar. Notem esse homem. 82 anos, uma bengala, décadas de construção nas mãos e 0 segundos desperdiçados com emoção que não serve para nada. Piotr Stepanovich não estava com raiva, estava com o plano. Existe uma diferença enorme entre os dois, e quem confunde uma coisa com a outra geralmente perde. Nos 3 dias que se seguiram, enquanto Ina Petrovna ensaiava o roteiro da sua festa de inauguração, outras coisas aconteciam silenciosamente, longe das câmeras de celular e dos sorrisos de recepção. Victoria foi pessoalmente até o escritório da empresa Lestrade e conversou por 1 hora com o diretor. Apresentou a pasta de Ariadna. Mostrou que o prazo vencia no dia da festa. Mostrou que não havia garantia real de pagamento. O diretor ouviu, folheou os documentos, pegou o telefone e ligou para o setor jurídico. Para quem não conhece esse mundo, contratos comerciais de fornecimento de materiais de alto padrão na Rússia
frequentemente incluem uma cláusula de retomada física em caso de inadimplência, especialmente quando os itens foram instalados em imóvel que não é de propriedade do contratante. Traduzindo para a nossa realidade, seria como uma alienação fiduciária de bem imóvel, em que o credor tem direito de retomada sem precisar de ordem judicial se o contrato prevê isso expressamente. O contrato de Ina previa. E Victoria havia tratado de enviar, 3 dias antes, notificações extrajudiciais formais a Ina Petrovna por escrito, dando a ela prazo de 48 horas para regularizar o pagamento. Ina não respondeu. O prazo havia vencido. No final da conversa com o diretor, a documentação estava em ordem para a desmontagem. Ela também entrou em contato com o fornecedor de cerâmica. Mesma conversa. Mesma apresentação de documentos, mesmo resultado. E a equipe de empreiteiros do portão, quando Victoria os localizou por indicação de um fornecedor da base, mostraram-se muito interessados em receber o que lhes era devido. E olha o que está acontecendo aqui. Victoria não estava operando na raiva, estava operando na competência. As mesmas habilidades que ela usava todos os dias para resolver crises de obra, a leitura de cadeia de suprimentos, os relacionamentos profissionais construídos com seriedade ao longo dos anos, eram exatamente o que estava sendo mobilizado agora. O adversário havia usado o sistema contra ela. Ela estava usando o mesmo sistema de volta. Isso não é vingança, é fluência no idioma certo. Piotr Stepanovich ligou para pessoas com quem havia trabalhado por décadas, homens que haviam construído as calçadas, as casas, as fundações de Zalesye e dos bairros ao redor. Homens que conheciam a diferença entre o que é sólido e o que é fachada, porque haviam construído as duas coisas na vida real. A data 15 chegou. A manhã estava surpreendentemente clara para aquela época do ano. O céu de setembro tardio sobre Yekaterinburg tinha aquele azul frio e preciso que aparece quando o vento uraliano limpa as nuvens durante a noite, o tipo de dia que avisa, sem gritar, que o inverno está chegando. O sol batia nas ruas de Zalesye sem calor suficiente para enganar ninguém, mas com luz suficiente para mostrar tudo com clareza. Ina Petrovna havia acordado às 6 da manhã. Ela sempre acordava cedo antes dos seus triunfos. Ariadna já estava na cozinha desde as 7 horas, sentada diante da mesa, com um bloco de anotações à frente e o celular velho ao lado. O ar da cozinha já estava pesado, com cheiro de carne assando e massa de torta dourada. 3 fornos trabalhavam em plena potência. Ina havia encomendado um cardápio inteiro, preparado com 2 dias de antecedência, como se aquela recepção fosse uma embaixada e não a casa de uma mulher de bairro com dívidas que não caberiam numa planilha de 2 páginas. Ariadna olhou para o bloco. Tinha uma lista de nomes e números. Ela havia dormido pouco. Havia tomado a decisão na semana anterior e em cada hora desde então havia confirmado para si mesma que não ia recuar. Às 8 da manhã em ponto, ela discou o primeiro número. Bom dia. Aqui é a contabilidade de Ina Petrovna Savelieva. A voz era seca, profissional, sem o menor vestígio da timidez que havia durado 60 anos. Ligo a respeito do pedido de cerâmica italiana. Sou obrigada a informar que o pagamento garantido pelo penhor de antiguidades não será realizado. O bem em questão é patrimônio contestado judicialmente e está sob investigação. Pausa. Sim, a carta-garantia está invalidada. Podem acionar os procedimentos de devolução. Ela riscou a primeira linha no bloco. O segundo telefonema foi para o Lombardi Soberano. Arkady Borisovich atendeu no primeiro toque. Arkady Borisovich, bom dia. Aqui é Ariadna, representando os interesses de Victoria Savelieva. Ela falou devagar e claramente, sem dar espaço para interrupção. Tenho documentos comprovando que Ina Petrovna não tinha autoridade jurídica para assinar o termo de renúncia ao resgate. A procuração assinada por Konstantin Saveliev
Envolve bem que não pertencia a ele legalmente. A venda pode ser contestada como receptação de bem obtido mediante fraude. Ela pausou. Se o senhor colaborar voluntariamente entrando em contato com o colecionador para suspender a transação até esclarecimento, isso será anotado como boa-fé da sua parte. Caso contrário, Victoria vai registrar boletim de ocorrência que envolve o senhor como parte. Um silêncio do outro lado. Entendo, disse Arkady Borisovich finalmente, com a voz de quem não é seu primeiro problema jurídico e já sabe quando é mais inteligente cooperar. Vou ligar para ele agora. Ariadna riscou a segunda linha. Nesse momento a porta da cozinha se abriu. Ina Petrovna entrou como se entrasse num palco. Roupão de seda cor de marfim. Cabelo impecável mesmo às 8 da manhã, resultado de rolinhos na noite anterior. Manicure fresca. Ela se moveu pela cozinha com aquela leveza de quem está prestes a receber a consagração que considera merecida há anos. Eu sei que não devia, mas... Essa mulher havia coordenado por telefone a venda das joias da nora, dormido tranquilamente a noite inteira e acordado com a convicção inabalável de que hoje era o dia do seu triunfo. Esse nível de paz interior é quase digno de admiração científica. Arisha, ela nem olhou para a irmã, foi direto conferir o forno do meio. Por que você está sentada? Tira o pato antes que resseque. E o Constantin está atrasado. Devia ter trazido o gelo há meia hora. Meu Deus, tenho que controlar tudo sozinha. Ela foi até o espelho pendurado sobre a pia e ajeitou um fio imaginário de cabelo. Ariadna fechou o bloco com cuidado. Colocou a caneta por cima. Levantou. Foi até o fogão. Um por um, ela girou os 3 botões dos fornos até o clique de desligado. O zumbido dos equipamentos parou ao mesmo tempo. Na cozinha pousou um silêncio súbito, cortante como vidro. Ina Petrovna se virou rapidamente. As sobrancelhas perfeitas subiram. O que você está fazendo? Ela riu, mas o riso saiu curto e duro, sem a textura suave que o habitual tinha. Arisha, você ficou louca? Faltam 3 horas para os convidados chegarem. A carne não está pronta. Ariadna virou para a irmã. E pela primeira vez em 60 anos de vida comum, ela não desviou o olhar. Ficou parada, olhando de frente para aquele rosto que havia determinado o ritmo da sua vida inteira. A festa acabou, Ina, disse ela, baixo, sem dramatismo, com a clareza específica de uma informação simplesmente verdadeira. Cancelei o pedido de bebidas. Avisei os fornecedores que as garantias estão invalidadas. Congelei a venda das joias pelo Lombardi. Ina Petrovna parou de respirar por um segundo completo. Depois as manchas vermelhas começaram a aparecer nas maçãs do rosto. A mão dela encontrou a borda da bancada. Você. A voz saiu ensibilado. O que você fez? Ela deu um passo para frente. Você se meteu nos meus negócios? Você que não tem nada, que nunca foi nada, que sempre viveu dependendo da minha boa vontade para ter algum lugar no mundo? Os olhos dela se estreitaram. Você está com ciúme. Você sempre teve. Toda a vida você ficou me olhando com esse rancor de quem não conseguiu nada por conta própria. Agora escolheu o dia mais importante da minha vida para me sabotar, porque você não consegue ver eu feliz. Ariadna não recuou. Ficou parada, ouvindo aquelas palavras caírem nela. E olha, eram exatamente as palavras que ela havia temido ouvir durante décadas. As palavras que a haviam mantido quieta, agachada, disponível, invisível por toda a vida. Ela as havia antecipado, havia ensaiado como elas iam doer. Mas agora que estavam no ar, descobriu uma coisa estranha. Não doíam mais. Era como tomar uma injeção que você passou a infância temendo e descobrir que a picada é só uma picada. Não tenho ciúme de você, Ina, disse Ariadna. A voz tinha uma qualidade que ela mesma não reconhecia. Era a voz de alguém que está absolutamente livre. Tenho pena. Você é uma mulher que comeria a própria família para ter um portão bonito para os vizinhos olharem.
Eu passei a vida inteira cobrindo seus rastros porque tinha medo das suas palavras. Esse medo acabou hoje. Ela foi até o cabideiro do corredor, pegou a jaqueta velha e colocou por cima do casaco doméstico sem se preocupar com a aparência. Ina Petrovna correu atrás dela. Você não sai daqui. Você não vai me fazer isso. Liga para os fornecedores agora e desfaz tudo. Você ouviu? Desfaz tudo. Ariadna desceu os degraus da varanda nova. Os pés tocaram a cerâmica italiana que ela sabia estar com os dias contados. Ela atravessou o quintal, abriu o portão de ferro forjado, saiu para a calçada. Virou para a esquerda, foi alguns metros, parou na beira da rua e levantou o braço. Sinal curto, preciso, para o final da rua. De trás da curva, com aquele ronco baixo de motor pesado que faz o asfalto vibrar, saiu um caminhão de carroceria aberta. Atrás dele, chacoalhando levemente nas pedras irregulares da calçada, vinha uma van de carga mais antiga, coberta de poeira de obra. Ariadna ficou de lado e abriu caminho. Ela havia feito o que lhe cabia. Havia tirado de Ina o escudo invisível, a teia de mentiras sustentada por papéis que só ela conhecia. Havia deixado a estrutura exposta. O resto era com Victoria e com Piotr Stepanovich. O caminhão freou em frente à casa com um assobio de freios que fez os vizinhos mais próximos olharem pelas janelas. A van parou atrás. As portas se abriram. 6 homens desceram. Não eram jovens. Tinham a idade das pessoas que constroem coisas de verdade, com décadas nas mãos e na postura. Macacões surrados, botas de obra, cintos com ferramentas que já viram muito mais trabalho do que a maioria das pessoas vê na vida inteira. Eram os homens de Piotr Stepanovich. Ele desceu da van por último, apoiando os 2 pés no asfalto com aquela deliberação pausada de quem não tem pressa porque sabe que o tempo está do lado dele. As 2 mãos na bengala. A coluna reta apesar dos anos. Ela desceu por último da cabine do caminhão. Victoria. Com a pasta de documentos debaixo do braço e as solas dos sapatos firmes no asfalto de Zalese, os vizinhos já estavam nos muros. Não eram poucos. A notícia de que algo estava acontecendo na casa de Ina Petrovna havia se espalhado com a velocidade que só as novidades de bairro conseguem atingir. Mulheres de vestido de festa, que haviam chegado cedo demais pela ansiedade, paravam na calçada de frente. Homens que saíam para fumar ficavam parados com o cigarro esquecido entre os dedos. Vários celulares já estavam levantados. Os mesmos vizinhos que Ina havia convidado para admirar a nova varanda estavam de fato admirando algo naquele quintal. Só que era a desmontagem dela. Ina Petrovna havia saído para o alpendre da varanda quando ouviu o motor do caminhão. Ela estava com o roupão de seda ainda, o cabelo impecável, os olhos vermelhos de raiva de ter sido confrontada pela irmã. Ela olhou para os homens, olhou para o caminhão, olhou para a van, e então olhou para Piotr Stepanovich, que parava diante do portão de ferro com a calma de uma montanha, e alguma coisa no rosto de Ina Petrovna fez aquilo que caras bem manicuradas não costumam fazer. Ficou branca como cal. Nesse exato segundo, pela esquina, veio correndo Constantin. Estava de camisa social branca, passada a ferro para a festa. Segurava um pacote de gelo para os drinks. Quando virou a esquina e viu o caminhão, a van, os homens, o avô da mulher parado na frente dos portões, ele parou como se tivesse levado uma descarga. O pacote de gelo escorregou dos dedos, caiu no piso italiano com um estalo e os cubos se espalharam com aquele barulho indiferente e levemente ridículo de quem não tem consciência de que chegou num momento muito errado. Piotr Stepanovich nem olhou para ele. Levantou a voz para Ina, e aquela voz, 82 anos de mestre de obras, que coordenou equipes em obras de 5 andares sem microfone, cortou a rua de lado a lado. Ina, você vendeu o ouro da minha família para pagar esses materiais. Desde que o ouro não é mais meu, venho buscar o que é, venho buscar meu trabalho. Venho buscar os materiais pelos quais você não pagou.
O silêncio que desceu sobre a rua de Zalese foi o tipo de silêncio que vem antes das coisas que o bairro vai contar por anos. Ina Petrovna se agarrou ao corrimão da Lese. Varanda, vocês estão loucos, ela disse, a voz subindo para aquele agudo de emergência. Isso é propriedade privada. Chamem a polícia, Constantin. Chamem a polícia agora. Constantin não se mexeu. Olhava para a cena com a expressão de alguém que finalmente está vendo as consequências das próprias ações materializadas à sua frente e não tem absolutamente nenhuma ideia do que fazer com isso. Piotr Stepanovich se virou para a equipe e disse duas palavras. Podem começar. E eles começaram. Isso daqui merece toda a atenção que vocês têm. Porque não foi vandalismo, não foi raiva transbordando em destruição sem método. Foi uma demolição profissional, limpa e absolutamente metódica, executada por homens que passaram a vida inteira sabendo a diferença entre o que é sólido e o que é decoração. A serra circular entrou em funcionamento primeiro. O som rasgou a rua de ponta a ponta e fez 3 pombos levantarem voo de um telhado próximo. 2 homens foram direto para os portões de ferro forjado e começaram a soltar os parafusos das dobradiças com ferramentas pesadas. O metal cantou com aquele som metálico e definitivo de algo que está sendo desmontado, não arrancado. 3 outros subiram os degraus da varanda europeia. Ina Petrovna desceu correndo e se jogou entre eles. Não toquem nisso, não tenho direito, isso é meu, isso vale uma fortuna. Um dos trabalhadores, um homem de uns 50 anos, com ombros de quem carregou estruturas a vida inteira, a olhou com aquela calma específica de quem não tem nem desgosto nem simpatia. Apenas a separou suavemente pelo braço e continuou trabalhando. O primeiro parafuso saltou da estrutura da varanda. A primeira tábua de madeira de lei resistiu por 2 segundos antes de ceder com um estalo. O primeiro metro de estrutura foi carregado pelos degraus abaixo, colocado no asfalto com cuidado, e um dos homens começou a organizar as peças por tamanho para a carroceria do caminhão. Eram profissionais. O produto não tinha culpa de ter sido comprado com dinheiro alheio. Constantin finalmente começou a se mover. Veio na direção de Victoria, com o rosto entre o desespero e a humilhação. Vika, para com isso. A voz dele tinha aquela urgência de quem acabou de perceber que o problema é muito mais real do que havia calculado. Você está nos envergonhando na frente de todo o bairro. Todo mundo está olhando. Isso não vai resolver nada. Ela não recuou nem 1 centímetro. Ficou parada, com os pés firmes no gramado bem cuidado de Ina Petrovna, sentindo a umidade da terra comprimida sob a sola dos sapatos. Ela o olhou. Olhou para esse homem que havia sido seu marido, que havia tido todas as chances e as desperdiçado todas, uma por uma, com uma regularidade que só a falta de caráter explica. Eu estou envergonhando? A voz dela saiu calma, pausada, com cada sílaba no lugar exato. O que envergonha uma família, Constantin, é roubar as joias da própria esposa para a mãe construir uma fachada que não é dela. O que envergonha é assinar uma procuração às escondidas enquanto sua mulher dorme acreditando em você. Ela pausou. Eu estou devolvendo o que é de quem é de direito. Se os vizinhos querem assistir, eles são bem-vindos. Eu não tenho mais nada a esconder. Ele abriu a boca. Fechou. Os ombros dele foram descendo como uma estrutura que perdeu o suporte. Ele olhou para os trabalhadores na varanda. Olhou para o avô dela, parado com a bengala, assistindo o trabalho com aquela serenidade absoluta de quem encomendou e não precisa supervisionar porque confia nas pessoas que escolheu. Olhou para os vizinhos com os celulares. Olhou para a própria mãe, que havia saído dos degraus e agora circulava pelo quintal em desespero, tentando interpelar os trabalhadores que simplesmente não respondiam. E Constantin fez a única coisa que lhe restava. Recuou, 2 passos para o lado, e ficou parado, olhando para a demolição da casa da mãe com a expressão de quem finalmente entende o tamanho da conta que ficou sem pagar.
O brigador de empresa de materiais da Lestrade apareceu na calçada com uma prancheta e caminhou direto para Victoria. Senhora Savelieva? Sim. Ela tirou da pasta os documentos que havia preparado e os entregou abertos. Contrato de fornecimento. Prazo de pagamento vencido nesta data. Carta de garantia invalidada conforme constato em anexo. Os materiais são propriedade da Lestrade até quitação. Estou autorizando o acesso para retirada. O homem examinou as folhas, assentiu, fez um sinal para a equipe dele. Eles vestiram os cintos de ferramentas e foram para a varanda junto com os homens de Piotr Stepanovich. Foco aqui nesse detalhe. Inna Petrovna havia construído sua festa, seu triunfo, sua fachada social inteira sobre a suposição de que ninguém ia confrontar nada disso. Ela havia apostado que Victoria não tinha provas suficientes, que Ariadna não tinha coragem, que Constantin era escudo suficiente e que o dia da festa, com os convidados chegando e as câmeras levantadas, seria o ponto sem retorno. A situação pública seria tão constrangedora que todos prefeririam fingir que nada havia acontecido. Ela apostou errado em cada ponto. As sirenes começaram a soar na direção da avenida principal. 2, talvez 3 viaturas, a julgar pelo som se aproximando em camadas. Inna Petrovna, que havia passado os últimos 10 minutos correndo entre os trabalhadores, tentando agarrar tábuas e sendo sistematicamente ignorada, voltou-se para o portão aberto e gritou para ninguém em particular. Chamem a polícia. Estão me roubando. A polícia chegou em 4 minutos. 2 viaturas branco-azuladas frearam nos portões que nesse ponto já eram apenas as dobradiças presas na parede porque as próprias folhas de ferro tinham sido cuidadosamente depositadas na calçada. Um tenente desceu primeiro, ajustando o cinto, varrendo a cena, com os olhos treinados de quem chega num local de ocorrência e precisa entender o que está acontecendo antes de agir. Quem chamou? Ele anunciou, se movendo para dentro do quintal pelos portões inexistentes. Inna Petrovna foi até ele como água que achou a descida. Eu! Eles estão me roubando, são ladrões. Esse senhor idoso trouxe uma gangue para destruir minha casa. Prenda todos eles. O tenente a ouviu. Olhou para os trabalhadores que nesse momento haviam parado e ficavam parados com as ferramentas nas mãos, esperando. Olhou para Piotr Stepanovich, que esperava do lado de fora da área com a bengala, absolutamente imóvel. Olhou para Victoria, que havia dado um passo à frente. Com licença. Victoria abriu a pasta e entregou ao tenente a pilha de documentos na ordem exata em que havia preparado. Não há crime nenhum aqui. Está ocorrendo a recuperação legal de materiais de construção não pagos pelos fornecedores proprietários. Este é o contrato de fornecimento com vencimento desta data. Ela apontou para a primeira folha. Esta é a carta-garantia que a proprietária deste imóvel apresentou ao fornecedor, que está comprovadamente lastreada em patrimônio inexistente. Número 7. A segunda imóvel. Esta é a carta-garantia. E este é o ato de autorização de retirada emitido pela empresa Lestrade mediante confirmação de inadimplência. Terceira folha. Ela falava com a mesma voz que usava para resolver crises na base. Calma, objetiva, sem emoção desnecessária, com cada informação na ordem em que precisava ser processada. Os trabalhadores estão recuperando propriedade da empresa. É um conflito civil. Nenhum crime está sendo cometido. O tenente folheou os documentos com aquela expressão de quem tem experiência suficiente para distinguir confusão de ocorrência criminal. Passou cada página. Chegou à última, olhou para a varanda parcialmente desmontada. Olhou para Inna Petrovna. Senhora, ele disse, com o tom seco e neutro de quem está encerrando um assunto. De acordo com a documentação, os materiais instalados aqui não são propriedade da senhora. A dívida está em aberto e os fornecedores têm direito de recuperar os bens. Isso é matéria civil.
Se contestar, vá ao judiciário. Ele devolveu os documentos para Victoria. Não há infração penal registrada aqui. Ina Petrovna ficou de boca aberta. Ela olhou para o tenente com aquela expressão de quem esperava que a força do Estado chegasse para ser seu escudo e descobriu que o Estado leu os documentos e foi para o lado de quem estava com a razão. Não havia mais como reclamar. Não havia mais como gritar. Não havia mais como redirecionar a narrativa. Os vizinhos estavam no muro. Os celulares estavam levantados. Os convidados que haviam chegado cedo, de vestidos de festa e sobretudos de outono, ficavam parados na calçada, olhando para aquele quintal onde a varanda europeia estava sendo retirada tábua por tábua, onde os portões de ferro forjado estavam deitados no asfalto ao lado de uma lista de materiais sendo conferida por um encarregado de obras. Ina Petrovna olhou em volta, para os vizinhos, para os convidados, para a câmera de celular de Galina, a vizinha da esquerda, com quem havia brigado durante anos por causa do sombreamento da árvore. E aí, diante desses olhares todos, a armadura dela simplesmente cedeu. Ela desceu os 3 degraus que ainda sobravam da varanda, atravessou o quintal devagar, passou pelo portão vazio como uma rainha que perdeu o reino e sentou no gramado molhado da manhã, de roupão de seda, em plena frente da casa, com os cotovelos nos joelhos e as mãos na cabeça, e ficou ali. O silêncio que desceu foi diferente de todos os outros silêncios daquele dia. Foi o silêncio de uma cena que chegou ao fim. Victoria ficou parada no gramado por um momento e olhou para a sogra. Olhou para essa mulher que havia construído sua identidade inteira sobre a capacidade de impressionar e diminuir, que havia destruído a memória de outra pessoa para ter um portão bonito para os vizinhos admirarem. E não sentiu prazer. Isso é importante dizer, porque as histórias costumam mentir nesse ponto. Ela não sentiu satisfação de vencer. Sentiu aquela exaustão funda que vem quando uma coisa muito longa finalmente acaba. E sentiu, misturado a isso, algo mais limpo. A sensação de ter feito o que precisava ser feito, sem atalhos, sem humilhação gratuita, sem crueldade que não fosse necessária. Ela havia demolido uma estrutura que estava envenenando as fundações da própria vida. Piotr Stepanovich se aproximou e ficou ao lado dela, apoiado na bengala. Os dois ficaram em silêncio por um momento, olhando para o quintal de Ina Petrovna. A varanda sendo esvaziada, os portões no asfalto, os trabalhadores organizando o material com aquela eficiência profissional de sempre. "Está feito", disse ele, em voz baixa. Ela sentiu. As semanas que se seguiram tiveram o sabor árido e cansativo das consequências reais, que são muito menos cinematográficas do que os momentos que as precedem. Ina Petrovna, diante da ameaça concreta de responder penalmente por estelionato junto aos fornecedores e pela venda fraudulenta do penhor, precisou agir. Arkady Borisovich, pressionado pela documentação que Ariadna havia acionado, entrou em contato com o colecionador. Aqui vale um detalhe que quem é do Brasil talvez não saiba. O mercado de antiguidades e joias históricas na Rússia é um ambiente muito fechado. Os colecionadores sérios se conhecem, os fornecedores se conhecem, e a reputação de alguém nesse meio vale mais do que qualquer peça do acervo. Arkady Borisovich ligou para o colecionador não como ameaça, mas como aviso entre pares. Disse que as peças tinham origem contestada documentada, que havia fraude comprovada na cadeia de custódia e que o nome do comprador apareceria inevitavelmente num processo que já estava sendo instruído. Num círculo em que dealers e colecionadores dependem uns dos outros para cada transação, ser conhecido como alguém que comprou peça roubada fecha portas que levam anos para abrir. O colecionador devolveu as peças ao soberano mediante o pagamento de uma indenização considerável por quebra de contrato. Era menos arriscado do que enfrentar o processo.
Ina Petrovna não tinha o dinheiro. Ela nunca tinha o dinheiro. Esse era exatamente o ponto. Nos dias seguintes, saíram do interior da casa de Ina Petrovna 2 televisões de tela grande, um conjunto de poltronas de couro importado, luminárias de design que ela havia comprado a prazo para impressionar nas fotos da festa, cristaleiras com louça de coleção. Tudo foi para consignação. Tudo saiu por preços que fazem quem comprou caro engolir seco. Com o que foi arrecadado, mais uma dívida renegociada com o fornecedor de cerâmica, que aceitou parcelamento diante da alternativa de não receber nada, Ina cobriu a indenização do colecionador. As joias voltaram para o soberano. Arkady Borisovich as guardou no cofre enquanto os acertos eram feitos. No dia em que Victoria foi ao soberano buscar as peças, ela foi sozinha. Ela sentou diante do balcão de vidro enquanto Arkady Borisovich abria o cofre. Quando ele pousou a caixinha sobre o balcão e abriu a tampa, ela ficou imóvel por um segundo. Os brincos com granadas estavam lá, as pulseiras largas com os arabescos, o colar com os elos grossos. Ela estendeu a mão devagar e pegou os brincos primeiro. O metal gelou a ponta dos dedos. Depois, aqueceu. Ela ficou ali, segurando aquelas peças, com Arkady Borisovich respeitosamente de costas, fingindo organizar algo numa prateleira. Chorou um pouco, rapidamente, e depois colocou as peças de volta na caixinha, fechou a tampa e a enfiou dentro da bolsa. "Obrigada", ela disse para ele. Ele acenou sem se virar. "De nada, Vika." Em casa, ela abriu a cômoda. Colocou a caixinha no lugar exato onde sempre havia ficado. Naquela noite, Konstantin não dormiu no apartamento. As 3 sacolas pretas com os pertences dele estavam no corredor da entrada. Ele foi morar temporariamente num quarto da casa de Helena Viktorovna, a mãe de Victoria, que o recebeu com a frieza específica de quem tolera provisoriamente porque ainda não sabe o final da história, mas não esqueceu nada. Foi ela mesma quem estabeleceu os termos. Ou ele provava, com trabalho real e consistência real, que havia entendido alguma coisa, ou saía definitivamente. Na segunda semana, por indicação envergonhada do próprio chefe de Victoria que conhecia a situação, Konstantin foi contratado como carregador na base Stroymaster. O mesmo chefe que havia estado na calçada de Zalesy no dia da festa, que havia assistido ao desmonte com os braços cruzados e a expressão de quem está revendo o que achava que sabia sobre uma funcionária. 3 meses depois, ele a chamou na sala e fechou a porta. "Victoria, temos que conversar sobre o seu cargo. Deixem isso assentar." O homem que durante 7 meses havia se descrito como alguém se encontrando, que usava perfume caro comprado com o dinheiro da mulher que trabalhava 10 horas no frio, passou a trabalhar no mesmo galpão que ela, de macacão cinza, carregando sacos de 50 quilos de cimento nas costas. O perfume caro havia desaparecido completamente. Agora, ele cheirava a cimento, suor e consequência, que é, convenhamos, um aroma muito mais honesto. Todos os dias, em algum momento do turno, os olhares deles se cruzavam naquele galpão imenso e barulhento. Ele a olhava com aquela expressão de cachorro que errou e sabe que errou, e não tem palavras que cheguem nem perto de consertar. Ela olhava para ele por um segundo e depois voltava para o que estava fazendo. Ela ainda não havia decidido sobre o futuro do casamento. E havia parado de sentir culpa por não ter decidido. Algumas coisas levam o tempo que levam. Ina Petrovna trancou-se no interior da casa. A varanda europeia havia saído. O portão havia ido. Os utensílios de luxo, as louças de coleção, as luminárias de design tinham ido. Ficou com as paredes do que era a casa original, mais velha e mais vazia do que quando a reforma havia começado. Os vizinhos pararam de olhar com inveja, passaram a olhar com aquela indiferença que é, para quem construiu uma vida inteira em busca de admiração, muito pior. Ela parou de aparecer na calçada.
Ariadna, naquele mesmo dia 15, depois de dar o sinal para os caminhões, havia pegado um ônibus para a cidade onde morava a filha dela, que ela havia visitado poucas vezes porque Ina sempre precisava de algo urgente toda vez que ela tentava marcar viagem. Ela ficou 3 semanas lá. Voltou com uma cor melhor no rosto e um passo diferente. A primeira coisa que ela fez ao voltar foi jogar fora os cadernos onde havia registrado as dívidas da irmã por 15 anos. Disse que pesavam mais do que pareciam. Passou a ligar para Victoria às quartas-feiras. 8 meses depois, era um entardecer de maio com aquela luz dourada que os Urais têm nessa época, quando o inverno finalmente foi embora e o verão ainda não esquentou demais. O jardim da sua casa cheirava a lilás em flor, um perfume tão denso e adocicado que parecia quase sólido no ar. Ela estava sentada no banco de madeira do lado de fora, com a cabeça levemente inclinada para o sol que ia descendo. Tinha chegado do trabalho 1 hora antes. Trabalho. Ela havia sido promovida 3 meses após o dia da festa destruída. Gerente do salão comercial inteiro da base Stroymaster. Com o novo salário, ela havia alugado uma casa pequena nos arredores de Zalese, com jardim nos fundos e sem nenhum portão de ferro forjado. Os mestres de obra que antes vinham até ela com bonés na mão, agora a tratavam com o respeito específico de quem sabe que aquela pessoa não apenas conhece os materiais, mas conhece o que acontece quando alguém tenta construir alguma coisa sem fundamento real. Ela levantou as mãos e tocou de leve as pontas dos dedos nos lóbulos das orelhas. As granadas pesavam lá. Ela havia colocado os brincos naquela manhã sem nenhuma ocasião especial, simplesmente porque queria. Sabe o que é engraçado nisso tudo? Eles pareciam mais pesados do que antes, e era bom que parecessem. Porque não era mais o peso do conforto fácil, da esperança ingênua de que suportar seria suficiente. Era o peso do conhecimento. O peso de saber o que havia custado manter aquelas peças, o que havia custado ser aquela pessoa e o que nunca mais ela estaria disposta a tolerar. A cancela de ferro do jardim rangeu com o som que ela conhecia desde que tinha 6 anos. Piotr Stepanovich entrou pelo caminho de pedra, apoiando o peso familiar na bengala, com aquele passo vagaroso e absolutamente seguro de quem não tem pressa porque sabe aonde está indo. Ela se levantou e foi para dentro buscar a chaleira e as xícaras. Eles ficaram sentados no banco, tomando chá com tomilho. Ele segurava o pires com as 2 mãos nó por nó, nas quais a poeira de obra havia entrado para sempre nas linhas mais fundas da pele. As mãos de alguém que passou a vida criando coisas reais. Ele virou o rosto na direção dela. O olhar desceu para as orelhas dela. Para o brilho escuro das granadas captando os últimos raios do sol de maio, ele assentiu devagar. Uma única vez, com aquela satisfação comprimida de quem não precisa de muitas palavras para dizer o que precisa dizer. "Ficam bem em você, Vika", ele disse, com a voz baixa e regular de sempre. "Ficam no lugar certo." Ela sorriu. Cobriu a palma calosa e grande dele com a mão dela. Quanto a Constantin, ela já havia entendido que algumas estruturas não se reerguem. O casamento seguia em separação de fato, sem data marcada para o papel, sem drama. Algumas coisas terminam não com portão batendo, mas com 3 sacolas pretas no corredor e o silêncio que vem depois. Porque no final das contas não era sobre o metal, nunca tinha sido. Era sobre o que aquele metal representava. A prova de que as mulheres daquela família, desde antes dela existir, haviam aprendido a segurar o que era delas, mesmo quando tudo tentava tirar. Haviam aprendido que resistir não é o mesmo que aguentar calado, que defender o que é seu não é egoísmo, que uma estrutura que está podre por dentro não merece ser preservada pelo nome que tem na fachada. Ela olhou para o jardim, para as paredes da casa dela. Para cada canto que havia sido pago com trabalho honesto, sem carta-garantia inventada, sem ouro alheio, sem varanda que nem era dela. Era um lugar pequeno.
sem nenhum portão de ferro forjado. Era o lugar mais sólido que ela conhecia. Daqui ninguém tirava mais. O jardim, o chá com tomilho, o avô com as mãos marcadas por uma vida inteira de obra. Os brincos escuros captando o sol de maio. Às vezes, a história mais importante não termina com explosão. Termina com alguém sentado no lugar certo, respirando direito, com o que é seu de volta onde sempre deveria ter estado. Essa história tinha joias de família, uma sogra de porcelana e dívidas, e um marido que funcionava como porta giratória para a mãe entrar e sair do que era de outra pessoa. Mas no fundo, era sobre uma coisa bem mais simples: o custo de confundir paciência com servidão. Quantas Victórias existem por aí? Mulheres que trabalham 10 horas e chegam em casa para o segundo turno, que nunca dizem não porque têm medo de que o sim seja a única coisa que as mantém dentro daquele relacionamento. Que fecham os olhos para a primeira traição, depois para a segunda, até que a quinta já não é mais traição, é só a vida delas. A caixinha vazia é uma imagem que não sai da cabeça facilmente. Porque não é só sobre ouro, é sobre tudo que a gente guarda de mais precioso dentro de si, a dignidade, a história, a certeza de quem se é. E sobre como essas coisas somem devagar, por baixo dos panos, enquanto a gente está ocupada tentando salvar o casamento. Victória aprendeu que ninguém salva uma estrutura podre sendo a argamassa que tapa as rachaduras de fora. Que tem momentos em que a coisa mais corajosa do mundo é chamar a equipe certa e deixar cair o que precisa cair. E que às vezes a pessoa que vai estar do seu lado nessa hora é aquela que você nunca imaginou. A irmã cinza que ficou calada por 60 anos e um dia simplesmente decidiu que era suficiente. Se essa história tocou em algo que você viveu ou que você está vivendo agora, escreve aqui nos comentários. Conta de onde você nos acompanha. A gente lê tudo. Se inscreva no canal para não perder a próxima história. E como sempre, vai valer. Até a próxima.